Então, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplo sobre o tema que a gente acabou de ver, né? Sobre o assunto de força de percolação e cálculo de tensão no solo com fluxo. Então, aqui, ó, esse é o exemplo que a gente vai trabalhar. A gente tem um fluxo de água ascendente, tá? Através dessa camada de areia em um tanque, como está mostrado aqui na figura. São dados aqui alguns índices físicos do solo, como o índice de vazios e o peso específico relativo dos grãos, tá? O índice de vazio 0,52 e o GS 2,67, ok? Então, primeiro, pede-se para que seja calculada a tensão total, poropressão e efetiva nos pontos A e B, e depois qual a força de percolação ascendente por unidade de volume do solo, que foi o conceito que a gente acabou de ver na aula anterior, né? Então, de antemão, vamos só colocar aqui, ó, nas reduções que fizemos, né, a gente chamou essa camadinha aqui, essa espessura de camada de água, quando ela existe igual a H1, né, esse aqui é o meu H1, a espessura da camada de solo, chamamos de H2, tá? O ponto A, qualquer que não é o da base, Z, tá? Isso aqui é a minha carga, diferença de carga. Esqueci mais alguma coisa? Eu acho que não, acho que no geral são esses as medidas, tá? Ou como a gente denominou cada elemento desse aqui, tá? Então, vamos começar pelo ponto B, ok? Ou pelo ponto A, tanto faz. Vamos pegar o ponto... Eu acho o ponto B mais fácil. Vamos lá. Porque ele tá lá embaixo, então fica um pouco mais fácil a gente fazer. Então, qual a tensão total no meu ponto B? Lembre-se sempre, a gente sempre vai olhar o que está acima do meu ponto B. Então, acima do meu ponto B aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho essa camada aqui de solo, tá? E essa camada de água. Então, o que é que eu tenho aqui? Vai ser H2, é a tensão devido ao peso da camada de solo, vezes o gama saturado, o gama total, tanto faz, porque o gama total é o gama saturado dessa camada de solo, mais... Tá? A tensão gerada devido a essa camada de água aqui, de espessura H1. Então, vai ser H1 vezes o gama da água, tá? Eu não vou colocar os valores, porque depois a gente já coloca tudo resumido na tabela para não perder muito tempo com os cálculos, que cálculo vocês sabem fazer, óbvio, né? Então, aqui eu tenho a poropressão em B. A poropressão vai ser o quê? Vai ser a altura da coluna d'água, né? Dessa coluna d'água aqui que tem esse piezômetro, que é justamente a pressão de água que está atuando, que está agindo nessa linha onde o B está contido. Então, a poropressão em B vai ser o quê? Vamos lá. Que comprimento é esse aqui? Isso aqui vai ser H2, até aqui para baixo H2, esse trechinho H1 e esse trechinho é Hzinho, né? Então, essa coluna d'água inteira era o somatório de Hzinho mais H1 mais H2. Só multiplicar tudo isso pelo gama da água. Obviamente, a minha tensão efetiva em B vai ser a minha tensão total em B menos a poropressão. É só a gente substituir os valores, tá? Pode adotar o gama da água tanto igual a 9,81 kN por metro cúbico ou 10 kN por metro cúbico, não tem problema. Então, como diria o professor, meu mamão com açúcar, né? Esse ponto B ele fica mais fácil porque a indicação da poropressão dele aqui está direto no piezômetro, coisa que a gente não tem no ponto A. Então, vamos lá. Tensão total no ponto A. Então, vai ser espessura, vamos lá. Tensão total no ponto A. Eu tenho uma camada de solo aqui, acima do ponto A, de espessura igual a 1. Então, aqui eu tenho que a minha tensão total vai ser função dessa minha camada de solo, de espessura Z, vezes o gama saturado do solo, mais, tá, a tensão gerada devido ao peso dessa camadinha de água aqui, dessa lâmina d'água. Então, vai ser H1 vezes o gama da água. A poropressão tem duas opções, ou você já memorizou, né, como a gente deduz, memorizou a equação, ou a gente vai deduzindo da forma que a gente fez umas 2 ou 3 aulas atrás, ok? Ó.
Mas para adiantar a nossa vida aqui, tem aqui a poropressão, como a gente calcula, né? Então, num ponto qualquer, uma profundidade Z, a gente deduziu isso aqui já. Então, a poropressão, ela vai ser igual a H1, que é a espessura da camada de água que está acima do solo aqui, ó, H1, mais Z, que é a profundidade, mais gradiente hidráulico, vezes Z, vezes o gama da água. Ok? Tensão efetiva em A vai ser igual à tensão total em A, menos a poropressão em A. Gradiente hidráulico aqui, qual vai ser? Como eu falei para vocês, gente, gradiente hidráulico é igual a diferença de carga entre as duas extremidades do solo. Tá bem fácil aqui, né? Ele já disse que a diferença de carga é de 1,5, né, entre essas extremidades. Então, o gradiente hidráulico é a diferença de carga, ΔH ou H, dividido pelo comprimento que essa carga é perdida. Então, a gente tem aqui 1,5 metros, tá? E essa carga é perdida, ó. Ela tem aqui, né? Isso aqui é perdido. Quando a gente mede aqui, tem essa redução de 1,5 ao longo do comprimento dessa camada de solo, que é de 2 metros, né? Então, meu gradiente hidráulico aqui vai ser 0,75. É a única informação que eu não tenho de forma direta. Todas as outras, as espessuras H1, o Z e o gama da água, H2, é tudo dado direto na questão, ok? A única coisa que a gente tem aqui é que aquela formulação que a gente colocou lá, eu passei aqui em forma de tabela para facilitar um pouco, tá? Então, tudo que a gente viu lá tá aqui, só que em formato de tabela. A única coisa também, mais uma coisa que a gente vai ter que calcular, que não é dado de forma direta, é o gama saturado desse meu solo, tá? Então, ó, se a gente usar essa relação entre índices físicos, a gente tem o índice de vazios, a gente tem o GS, gama da água, bem, a gente consegue calcular o gama saturado, tá? Isso aqui a gente calcula, substitui todas as informações que a gente tem aqui, né? Calcula a tensão total, a poropressão e a tensão efetiva, tanto no ponto A quanto no ponto B. Tá aqui já substituindo, não vou perder muito tempo mais calculando com vocês aqui. Então, é só fazer substituição e calcular direto, ok? Na letra, essa aqui é a mesma tabela anterior, só que eu tirei um pouco fundo para ficar mais branquinho. Então, o que a gente tem agora? O que se pede? A gente quer calcular a força de percolação ascendente por unidade de volume, tá? Isso foi o que a gente deduziu também na aula anterior, né? A gente tem P1 menos P2, onde P1 é justamente, né, essa força devido a unicamente o peso da camada de solo. O P2, ela se deve ao peso da camada de solo e o fluxo ascendente, que é o nosso caso. Então, quando a gente faz P1 menos P2, a gente deixa aqui em destaque apenas a parcela da força de percolação ascendente, que é devido ao fluxo mesmo, tá? E como é por unidade de volume, é só dividir pelo volume, que é Z vezes A. Então, essa informação de força de percolação ascendente por unidade de volume, a gente consegue obter apenas multiplicando o gradiente hidráulico pelo gama da água, tá? Mais uma vez, gradiente hidráulico vai ser a carga que é perdida entre as duas extremidades do solo, isso é 1,5, dividido pelo comprimento em que essa carga é perdida, que é toda a espessura da camada de solo. Então, meu gradiente hidráulico é adimensional igual a 0,75, ok? Multiplico 0,75 pelo gama da água, posso considerar 10 ou 9,81, acho essa minha força de percolação por unidade de volume, ok? Tá aqui. Bom, gente, é isso, tá? A aula que vem a gente vai ver essa parte de instabilidade hidráulica, tanto devido à erosão interna como ruptura hidráulica, né? São alguns fenômenos que a gente já conhece, que são bem conhecidos, tá? Que é o pipe, tombamento, erosão progressiva, que são mais ou menos a mesma coisa, ok? É muito visto em alguns tipos de barragens. Então, próxima aula a gente vê isso.